E aí, tudo bem? Aqui é a Jen trazendo mais um vídeo para o canal. Espero que todos vocês estejam muito bem, tenham um ótimo dia. E vamos começar a olhar para o nosso mapa do dia aqui, o mapa do dia 25 de janeiro de 2025. E vamos tirar algumas reflexões, vamos conversar um pouquinho sobre o movimento que a Lua está fazendo. E por que eu utilizo a Lua? Porque a Lua é aquilo que representa a necessidade da pessoa, aquilo que a pessoa necessita para estar bem. Como a Lua está em Sagitário hoje, nós temos novamente um foco em liberdade, otimismo, fé, propósito, exploração de novas possibilidades, novas experiências, porque é justamente isso que vai tornar a gente pessoas mais sábias. Esta Lua está na casa 9, o que indica que nós necessitamos de sabedoria, nós necessitamos de propósito, significado maior, de seguir o rumo daquilo que nós mesmos idealizamos e nos colocarmos também em contato com as verdades, porque a casa 9 é uma casa da busca pelas verdades. Ela é uma casa associada com filosofia, religião, com viagens que podem expandir o nosso conhecimento, os nossos horizontes, porque a casa 9 é oposta à casa 3, então a casa 3 geralmente é a vizinhança, ali são os locais próximos da gente. A casa 9 já representa os locais distantes, as longas viagens, é assim que é visto. A Lua em Sagitário, ela te pede para viver com liberdade, com otimismo, com fé e propósito, sem ter medo de explorar e viver novas experiências, porque é justamente isso que vai te transformar numa pessoa mais sábia. Ela te inspira a viver suas emoções de forma espontânea e com flexibilidade. E por estar dentro de uma casa 9, esta lua ressalta ainda mais a importância de você dar significado para suas experiências. Só que é muito melhor que este significado seja um significado positivo. E nós podemos observar aqui que existe uma quadratura acontecendo que envolve Saturno, Vênus e a Lua, certo? Então nós temos aqui uma ligação entre a energia de Sagitário e a energia de Peixes. Vênus basicamente vai falar do prazer e das relações, e Saturno vai falar da responsabilidade, do amadurecimento e dos limites. O signo de Peixes, ele traz um foco mais emocional, mais sentimental, mais inconsciente. A questão de relação com o inconsciente, ela ganha ainda mais força, porque aqui neste mapa nós estamos falando de uma casa 12. A casa 12 é tudo aquilo que nós não conseguimos acessar, mas que influencia sobremaneira a nossa vida. Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Que mágoas você guarda de relacionamentos passados que podem estar te impedindo de seguir em frente, de enxergar as coisas com maior otimismo, pelo menos neste aspecto da sua vida, no aspecto de relacionamento? Será que tem alguma coisa que você guarda? Você de repente teve relacionamentos que foram tóxicos de alguma maneira e você ficou com essas questões guardadas dentro de você? Talvez seja o momento de você buscar se libertar dessas questões justamente para que você possa seguir em frente e viver com mais liberdade, com mais otimismo. Porque veja bem, todas as mágoas que a gente tem, elas são como âncoras. Âncoras que nos afundam no mar. Porque nós estamos num grande mar. E quanto mais peso a gente carrega, mais profundo a gente vai. E esse Sagitário aqui, ó, ele pede que a gente aponte a nossa flecha para uma direção definida e siga. Não se trata de olhar para trás, não se trata de olhar para os lados, se trata de olhar para frente. Outro ponto em que a gente pode pensar aqui é que de um lado você tem que dar liberdade para o que você sente. Sagitário pede isso, né? E a Lua indica que essa é uma necessidade real que você tem, uma necessidade. Do outro lado, você tem que lidar com as suas emoções e seus sentimentos profundos que certamente ainda afetam a forma como você se envolve com as pessoas. Talvez, então, o grande desafio aqui seja justamente você amadurecer essas coisas que você sente. Em muitos casos, vocês vão observar que Vênus, quando ela está num signo mutável, ou seja, um signo que muda bastante,
ela é associada com um comportamento social instável. De que maneira? Vamos supor assim, eu tenho uma lua em Sagitário, que indica o quê? Que eu necessito mudar, eu necessito de liberdade, ou seja, necessito explorar, certo? Viver novas experiências. Então, emocionalmente eu sou bastante aberta, eu não me prendo. Sagitário não se prende. Aí temos uma Vênus que está no signo de Peixes, que é outro signo bastante mutável, que muda muito, que segue os fluxos do que sente. Então, o que poderia acontecer? Eu não consigo ficar num relacionamento fixo, porque eu ou me sinto presa, ou os meus sentimentos mudam muito rapidamente, e é difícil para eu manter essas conexões por muito tempo. Só que o que está acontecendo aqui? Por exemplo, nós temos um Saturno, e esse Saturno está dizendo, olha, você tem que amadurecer um pouco mais isso que você sente, dá mais tempo para suas relações, deixa criar estrutura, cria uma estrutura, se compromete. Eu sei que existem muitas pessoas, e para muitas pessoas realmente isso vai fazer sentido, talvez seja aquele momento de você parar e pensar, poxa, eu passo só trocando de relação. Será que isso aí está me fazendo bem? Será que eu não estou acumulando muita carga emocional no meu inconsciente? Ou será ainda que justamente eu não tenho algo guardado aqui dentro no meu inconsciente que me faz ter esse tipo de comportamento? Por que eu tenho esse tipo de comportamento? Enfim, não dizendo que é errado, como eu disse, muitas pessoas se sentem bem dessa maneira e está tudo certo. Aqui eu estou trazendo uma reflexão, ok? Porque tem muitas pessoas que elas buscam avidamente aquelas relações que são as relações tradicionais que a gente vê. Aquelas relações que, por exemplo, eu conheci uma pessoa, vou ficar com essa pessoa o resto da minha vida. Tem gente que quer muito isso. Só que essas pessoas que querem muito isso são justamente aquelas pessoas que não conseguem. Não conseguem por quê? Porque algumas vezes vão ter questões aqui dentro desta casa 12 que vão afetar. E são questões que elas não sabem que estão lá. São questões inconscientes, ou seja, não se tem conhecimento disso. Aí a importância de você fazer um mapa astral, porque o mapa astral vai mostrar o que você tem dentro da sua casa 12. Então esse Saturno ele pede que você traga um comprometimento maior para suas relações e que você busque construir algo que seja talvez até um pouco mais durável, porque o Saturno ele é a estrutura. Ele pede que você se comprometa com o sentimento de forma mais profunda, de forma mais sentimental, e não apenas que você entre nas relações, e não apenas que você explore as relações como se fosse algo que é divertido para você. Você tem que estabelecer uma conexão mais profunda. Tipo, eu vou usar um exemplo muito tosco aqui. Eu lembro da época que eu escutava rádio. Eu não escuto mais hoje em dia, mas teve uma época da minha vida que eu escutava rádio. E daí, rádio, né? A gente não tem o controle daquilo que a gente vai ouvir. A gente só consegue mudar a estação. Mas o que vai tocar nessa estação é da responsabilidade dos radialistas. Então, o que acontecia? Lançavam uma música nova. Aí a música tocava pela primeira vez. Aí eu pensava assim, puxa vida, mas que música ruim, velho. Mas aí passava dia, mais dia, menos dia, mais dia, menos dia. Dali a pouco eu já tinha ouvido aquela música umas 500 vezes. E daí eu escutava já como se fosse uma coisa muito normal e já não me incomodava. Aí eu passei a ver que essa música tinha de repente um lado que era legal. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se você ficar só conhecendo pessoas de forma superficial, só pela diversão, você não vai conseguir aprofundar e conhecer essa pessoa na sua essência. Isso acontece só com o tempo. É só o tempo que vai fazer os seus relacionamentos se tornarem sólidos e maduros. Então, se você é dessas pessoas que não consegue estar numa relação, busca fazer a sua leitura de mapa astral para ver se você não tem realmente algo ali na sua casa 12 que está afetando essas suas relações. Porque às vezes é um padrão ali, uma autossabotagem, algo que acontece e você não consegue chegar nesse ponto que você sabe que você deseja. A casa 12 também ela vai falar de solidão. Quer ver? Ó? Então aqui eu teria uma lua que busca liberdade,
otimismo, aventura e várias coisas assim. Só que eu tenho uma casa 12 bastante ativada, então eu corro muito risco de querer passar muito tempo sozinha, muito tempo no meu mundo interior, e talvez tenha alguma dificuldade em lidar com este mundo exterior, com todas essas possibilidades. Que nós temos uma lua em Sagitário fazendo uma oposição com Júpiter retrógrado no signo de Gêmeos. Faz uma cara de tempo que esse Júpiter está retrógrado já, né? É muita revisão de crença que não acaba mais. A oposição da Lua, que representa emoção, reação e necessidade, com Júpiter, que representa crença, expansão e a busca por significado maior, pode ser aquele lembrete de que existem crenças para as quais você deve olhar e compreender, porque provavelmente elas devem estar afetando a sua forma de se relacionar com as pessoas. E por que eu falo se relacionar? É porque o relacionamento está em foco hoje, tá? Nós vamos ter vários pontos aqui que vão remeter à questão de relações. Começando por Vênus, né? Vênus junto com Saturno. Nós vamos ter uma Lilith em Libra, o Júpiter em Gêmeos. Gêmeos é um signo social, ele é o signo das interações, é o signo da comunicação, da curiosidade. Esse Júpiter que está em Gêmeos, ele está tocando a Lua, então ele está jogando mais carga de, vamos dizer assim, mais carga de curiosidade para aquela Lua que já está querendo ter novas experiências. O detalhe é que este Júpiter está retrógrado, então existe uma questão de talvez internalizar mais as coisas antes de externalizar. Então existe uma necessidade de se voltar para dentro e olhar as crenças que nós temos ali, com relação a se comunicar, interagir, a aprender, porque está na casa 3, casa 9. Esse Júpiter, ele indica que você tem que pensar nas informações com as quais você se conecta, nas pessoas com as quais você interage, no tipo de coisa que você está aprendendo, porque talvez tudo isso esteja fazendo com que você disperse do seu verdadeiro objetivo, da sua meta, do seu propósito, daquilo que você busca. E hoje o momento pede que você se pergunte se você está realmente caminhando para o objetivo da sua busca, para aquilo que você deseja, ou você está se perdendo, ficando disperso, se detendo excessivamente em coisas que não estão alinhadas com aquilo que você busca. Inclusive, talvez seja um momento para você buscar conhecer coisas maiores na vida, buscar literalmente se expandir um pouco mais. Então, talvez seja a hora de você ver quais são as crenças que te limitam, nesse sentido, limitam, que você tem dentro da tua mente, casa 3, crenças que te limitam de buscar essa expansão de consciência, crenças que podem estar limitando a forma como você vê o mundo, essas crenças que podem estar de repente te limitando dentro da filosofia que você segue, dentro da religião que você segue. Esse é um momento para você se abrir também. Tudo isso daí vai afetar a forma como você se relaciona com o mundo, com as pessoas que estão no mundo. Outra coisa que é importante, por conta de estarmos falando de casa 3 e casa 9, é o movimento. É importante você se movimentar hoje, mas você tem que equilibrar esse movimento que ele é mais intelectual e o movimento que é de ter as novas experiências de fato, de viver as coisas de fato. Porque, veja bem, não adianta nada você acumular aprendizados. Hoje eu estou estudando tarô, amanhã eu vou estudar runas, depois de amanhã eu vou estudar astrologia, depois de amanhã, no outro dia, eu vou estudar mesas radiônicas. Percebe? Eu estou juntando um monte de conhecimento, mas o que eu estou fazendo com todo esse conhecimento que eu estou pegando? Se eu não botar esse conhecimento à prova, à prática, se eu não for me aventurar nesses conhecimentos novos, não me adianta nada eu aprender tudo sobre eles, porque eles não vão se transformar em sabedoria. A sabedoria só vem quando você vive. É por isso que você vai ver em muitos livros de gurus, de grandes mestres, você vai ver os caras falando que, por exemplo, eles não têm como
dizer para você, descrever para você o que você sente quando você chega lá naquele estado alterado de consciência que a meditação pode te levar lá, quando você atinge a iluminação. Eles não têm como descrever isso, porque não tem como. A experiência é de cada um. Eles descrevem a experiência que eles têm, mas não é aquela experiência que vai ser a sua, entende? Então, você só vai saber quando você viver, ok? Tenha isso em mente, para tudo na tua vida, tu só vai saber quando você viver. Ok? Isso não quer dizer que você tenha que sair por aí fazendo um monte de coisa que não é legal, tá? Você tem que ter discernimento, sempre. É um momento para você se perguntar se as coisas que você faz, se as coisas que você aprende, se as interações que você tem, se todo esse universo social, racional que você vive, se isso está tendo uma conexão com aquilo que você realmente busca. Ou se só está te dispersando, te fazendo ficar distraído. Outra coisa que pode ser interessante é você observar como é que você é com relação às coisas em que você acredita. É importante pensar se você tem questões com a fé, seja a sua fé, seja a fé dos outros, tá bom? Nós temos uma lua em Sagitário fazendo um quincúncio com Marte retrógrado no signo de Câncer. Aqui mais uma vez a gente vai trazer atitude. Por que mais uma vez? Porque no vídeo de ontem a gente já falou sobre atitude, se não me falha a memória. Assim como as suas crenças, essa atitude, ela também está passando por um processo de revisão. Ou seja, eu preciso olhar para a forma como eu estou agindo com relação à minha busca pessoal, com relação às minhas necessidades, com relação ao que eu sinto. Quando o que eu sinto influencia as minhas ações, como que acontece isso? Como é que eu sou? Esse é um ponto. O planeta Marte, ele fala justamente da atitude, da ação, do movimento, do desejo. Como ele está em Câncer, então ele vai trazer uma ação que é motivada pelas emoções, por emoções profundas e sentimentos. Então é uma ação que ela pode ser deveras dramática em alguns momentos, porque ela demonstra bastante da sensibilidade. Então é uma atitude que em muitos momentos ela pode se pautar inclusive em padrões de comportamento do passado. Por quê? Porque os signos de água são signos que olham para o passado, são signos que sofrem influência daquilo que passou. E aqui o lance é que quando você se prende nesses padrões do passado, aí você não vai para o futuro, literalmente. Você não segue para o futuro com liberdade, tá bom? Por quê? Porque você sempre vai ter uma coisinha ali que vai te incomodar. Eu quero te dar um exemplo. Teve uma vez que eu comi uma lasanha. Eu era bem jovenzinha, meu pai tinha feito uma lasanha. A lasanha estava deliciosa, gente, estava muito boa. Mas o que aconteceu? No outro dia eu passei mal, né? Tive uma dor de barriga e tal, foi ruim. Então, o que aconteceu? A minha mente associou comer lasanha com mal-estar. Então ela criou ali uma conexão que não era legal, de algo que não tinha sido legal. Então o que acontece? Toda vez que eu vou comer lasanha, toda vez que eu ia comer lasanha, o que eu pensava? Será que essa lasanha vai me fazer mal? Será que eu vou passar mal de novo? Ou pior do que isso, em muitos casos eu dizia assim, não quero lasanha porque a última que eu comi me fez mal. Você entende o que eu estou falando? Como é que aquilo que acontece no teu passado afeta as tuas decisões no teu momento presente e isso vai afetar o teu futuro também? Então é importante para você observar se você está sendo excessivamente emocional em alguns momentos, a ponto de que isso impeça você de tomar decisões assertivas que de fato te coloquem no caminho que você realmente almeja. Porque muitas vezes, justamente por eu ter essa conexão com as coisas que acontecem no passado, eu vou saindo do caminho. Eu vou tentando evitar as coisas, eu vou tentando me proteger. Porque a atitude do Câncer, ela é protetora. Olha para a tua vida e vê o que está motivando as tuas ações. São coisas do passado ou você está buscando o teu crescimento? Eu fiz um vídeo aí no canal que era sobre motivação, né? Pessoas que são motivadas pela necessidade de evitar um sofrimento e as pessoas que são motivadas pela busca
pelo crescimento. Aí você tem que ver qual dessas pessoas é você. O detalhe é que este Marte, ele está na casa 4 aqui, ó, certo? A casa 4 é a casa da família, do lar, das raízes, da ancestralidade. Então, isso pode indicar que algumas pessoas que estão assistindo este vídeo aqui, neste momento, elas gastem bastante energia na casa e na família, com os assuntos do lar e da família. E que isso muitas vezes pode estar dificultando você de seguir o seu caminho, aquilo que você busca, de buscar aquilo que você tem o desejo. Porque daí você tem que conseguir conciliar o gasto da energia com o lar e com a família com a tua necessidade de buscar o teu crescimento. É um desafio. Esse pode ser um momento muito importante e desafiador para que você dê novos significados para experiências que você já viveu. Como é que eu poderia fazer isso? É como é que eu imagino, tá? Que a gente pode fazer isso. Pensa no exemplo que eu te dei ali da lasanha, que eu comia lasanha e daí eu fiquei pensando que toda lasanha que eu fosse comer ia me fazer mal. Eu tenho que buscar entender que cada caso é um caso. Não é porque eu comi a lasanha uma vez e ela me fez mal, que toda vez que eu comer uma lasanha, ela vai me fazer mal. Talvez tivesse alguma coisa naquela lasanha específica que tenha me feito mal naquele dia específico. Ou talvez eu tivesse comido outras coisas naquele dia que, misturadas com todo o contexto da lasanha ali, tenha gerado um mal-estar. Faça essa reflexão. Coisas que você viveu no passado, elas estão no passado. Não quer dizer que toda situação que você for viver hoje, que for semelhante àquela que você viveu no passado, vai ser igual. Nós também temos uma lua sagitariana fazendo um quincúncio com Urano retrógrado no signo de Touro. E aqui nós temos um enfoque mais forte na mudança. Ou seja, você tem mudanças para fazer. Você tem que se ajustar. Para você ter mais liberdade na sua vida, você vai ter que mudar a sua rotina. Você vai ter que mudar seus valores. Você vai ter que sair da sua zona de conforto. Ah, mas a situação tá boa, tô gostando. Eu tô aqui em casa, tô comendo Doritos, tô comendo Cheetos, numa boa. Mas não é sobre isso. A vida é movimento, então você tem que se mover. Sabe? Você tá precisando expandir a sua consciência. E para isso você vai ter que sair da sua zona de conforto. De repente, para você ter crescimento e mais liberdade, vamos dizer assim, você vai precisar até mudar a forma como você está buscando o seu dinheiro. Porque a casa 2 aqui, ó, ela fala de valores, fala de finanças, fala de talentos. Essas mudanças que o Urano está provocando, neste caso aqui, neste momento, horário do meio-dia, elas estão acontecendo, estão sendo indicadas aí para a casa 2. Então isso é interessante para nossa reflexão. Sabe, às vezes eu tô me esforçando tanto para conseguir dinheiro, para conseguir estabilizar minha vida financeira. Só que eu tô deixando de atender a minha necessidade de viver de lado. Sabe, eu tô me tornando ali muito escravo de conseguir sobreviver, de conseguir comer, conseguir pagar a conta. Não tô tendo um pingo de diversão, um pingo de alegria. Não consigo ver as coisas com otimismo. Percebe? Então tem coisas que você vai ter que mudar. Que é interessante você mudar. O Urano, ele é libertação, reinvenção, renovação, mudanças radicais. Então vê aí o que você tem que mudar, assim, tipo chutar o pau da barraca, entendeu? Tipo, cansei desse troço aqui, agora vai ser diferente. Outro ponto que eu quero trazer aqui, ó, é para as pessoas que estão passando por instabilidade financeira. As mudanças pelas quais você está passando, toda essa instabilidade que está acontecendo aí na sua vida financeira, ela vem justamente para que você aprenda a se adaptar, a crescer, a ter crescimento na vida. Se você está tendo que se renovar, se reinventar, aprender a lidar com instabilidade, é como se você estivesse no mar, tá? Pensa assim, primeiro o mar está calmo, mas aí vem a tempestade e o mar fica agitado. Você tem que saber passar por aquilo lá. Para quê? Para que você não afunde naquele mar, certo? Então você tem que ter o foco no objetivo,
no algo maior. Por mais que aqui o teu financeiro não esteja estável no momento, não esteja estável, esteja cheio de altos e baixos, você está aprendendo a se adaptar, você está aprendendo a lidar com aquilo ali, então você está crescendo. Nós temos também uma lua em Sagitário fazendo um sextil com Lilith, não está marcado aqui, mas o sextil está acontecendo, está no programa, tá? Então esta Lilith, ela fala do quê? Ela fala de algo que você não está querendo abrir mão, tá? Algo que você não abre mão. E também ela fala de revolta, de insatisfação, de obsessão e, é claro, de outras coisas. Mas eu sempre trago esses temas aqui para a gente ter uma definição mais alinhada com aquilo que a gente vê nos livros, tá bom? Então, a Lilith em Libra, o que ela busca, do que ela não abre mão? Harmonia e justiça na relação. Ponto. Ainda mais ela estando na casa 7. Ou seja, toda parceria que eu fizer tem que ser parceria justa. Eu tenho que sentir que tem igualdade. Eu tenho que sentir que tem cooperação, partilha, companheirismo. Eu tenho que sentir tudo isso. E essa Lilith, ela está no universo do outro. Como tem um sextil, que é uma oportunidade, o que isso diz para mim? Que eu tenho oportunidades de crescer através das minhas relações com as outras pessoas. Também pode ser um ponto em que as outras pessoas consigam talvez me impulsionar rumo aos meus ideais, aos meus objetivos, ou ainda que eu possa fazer parcerias que tenham uma forte relação com aquilo que eu busco. Aqui é de novo aquele negócio que eu falei para vocês lá, da facilidade que a gente tem de mudar de relação, tá? O que acontece? Esta Lilith em Libra, ela diz assim: se eu sentir que eu não estou tendo liberdade, que eu não estou tendo justiça, que não estou vendo partilha, que não está sendo agradável a relação, aí eu pulo fora. Porque a Lilith, ela é como se fosse uma versão de saia do Plutão. Então ela também tem esse poder de chega, entendeu? Esse poder de dizer, agora chega. As relações, elas estão de fato contribuindo para aquilo que é o nosso propósito no momento, e nós temos que levar em conta toda a questão emocional envolvida. Nós temos que ter empatia pelo outro. Ora, não é porque eu decidi que, agora não quero mais nada, não gosto mais, não quero mais. Não é assim que eu vou encerrar tudo pelo telefone. Alô, querido, terminamos. Não é bem assim, tá? Nós temos que ter empatia pela outra pessoa também e, claro, uma responsabilidade pelo que a gente sente. Então, é muito complexo esse universo. Quando a gente atua no universo do outro, existe muita complexidade. Só que, de fato, você tem que entender que quando a coisa não está agradável para você, aí você tem que tomar as suas decisões. É claro, né? Tem que tomar as suas decisões visando aquilo que é o melhor, aquilo que traz mais crescimento, mais liberdade, mais expansão para você e aquilo que atende às suas necessidades de fato. E chegamos aqui no último slide que eu tenho para falar aqui, que traz um trígono entre a Lua em Sagitário e o Quirón em Áries. Vocês percebem, quem assistiu o vídeo do outro dia onde eu falei de Quirón também, que eu não vou lembrar agora qual que foi, mas vocês percebem como nós temos quase dia após dia uma insistência do universo falando pra gente assim: olha, filho, tenha coragem para fazer as coisas que você quer. Se você quer mudança na sua vida, tenha coragem para dar o primeiro passo. Quirón é a ferida da alma, mas também ele é um ponto de cura. E eu vou dar um resuminho aqui para você, que é o seguinte: para você conseguir ter mais liberdade, para você conseguir ter mais crescimento na tua vida, para você conseguir ir atrás daquilo que você quer, tem que ter a coragem, tem que dar o primeiro passo, tem que ter a confiança em si mesmo, tem que ter fé e tem que focar a visão em si mesmo também, porque esse ideal aqui, é o que eu quero, é o que eu busco, é o que eu aspiro. E o que eu aspiro? Começa aí. E aqui eu quero dar um conselho. Toda mudança, todo projeto, toda relação, tudo na vida depende do primeiro passo que você dá. Se você começar algo
em que você tem dúvidas na tua cabeça, esse negócio provavelmente não vai dar certo. Quando você começa algo, você tem que começar com tudo, com confiança, com fé, com a certeza do resultado conquistado. Senão, filho, você vai se perder no meio do caminho, a coisa vai demorar para acontecer, você vai se frustrar, daí você acaba dispersando e não vai chegar lá. Entende? Então, não perca o foco daquilo que você quer. Esse foi nosso vídeo, longo pra caramba, mas eu espero que você tenha podido de fato aproveitar algumas das informações que eu trouxe aqui para você, algumas das reflexões dos nossos pensamentos. Espero que algo seja útil para você de fato. Comenta aí o que você achou, tá? Se algo realmente ressoou com a sua verdade interior aí. E até o próximo vídeo.